Felipe Killing ao vivo conosco para falar sobre as informações mais atualizadas da guerra entre Rússia e Ucrânia. O presidente americano Donald Trump falou que o telefonema com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi muito bom, que eles estão em um caminho certo aí para um cessar-fogo, mas Killing, a gente teve uma madrugada de ataques mútuos. Como que tá essa situação? Dá para a gente acreditar em um cessar-fogo? Boa tarde para você. Tudo bom, Isabela? Boa tarde a você, Fábio, a todos que nos acompanham. Ontem, o presidente Trump também tinha falado que teve uma conversa muito produtiva com Vladimir Putin, que tinha acertado um cessar-fogo parcial, né? Não bombardear a rede de distribuição elétrica da Ucrânia nem a infraestrutura. E o que aconteceu? Bombardeios por parte da Rússia e bombardeios também por parte da Ucrânia. E aí, hoje, essa conversa de 1 hora entre Trump e Zelensky, e mais uma vez ele volta a falar que teve uma conversa produtiva. O Volodymyr Zelensky falou que teve uma conversa franca, chegou a pedir também mais armas para defesa antiaérea, sobretudo Patriots. Então fica um grande ponto de interrogação. Será que a gente vai ver esse acordo de cessar-fogo sair das palavras e realmente entrar em vigor, pelo menos na rede de distribuição elétrica e infraestrutura? Hospitais foram atacados em território ucraniano, infraestrutura de transporte também. Os dois líderes também falaram sobre negociações para ter um cessar-fogo no Mar Negro, lá um ponto muito importante para que produtos que são feitos, né, ou até cultivados na Ucrânia possam ser enviados a outros países, sobretudo aqui na Europa, que compra muitos grãos da Ucrânia, mas essas negociações ainda estão em estágios iniciais, não tão avançados como muita gente imaginava, apesar do Trump falar que as coisas estão num caminho certo. A verdade é que o Trump imaginava que ia resolver essa guerra com um telefonema, com uma reunião aqui, outra ali, e está vendo que a coisa não é tão simples assim. A Europa tenta se colocar como um personagem importante, promete ajuda militar ao governo de Kiev, inclusive dobrando a ajuda militar em relação ao ano passado. Agora a gente vai ter em 2025 40 bilhões de euros em ajuda militar, mas essas negociações são bastante complexas, porque o Putin, até agora, não tem feito quase nenhuma concessão, e a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, tem tentado fazer um jogo um pouco mais duro, mas ainda sem grandes perspectivas de um cessar-fogo total. Ô, Kylian, a gente tem 1 minuto e meio ainda, mas eu queria que você falasse como é que está o julgamento do Lucas Paquetá aí na Inglaterra, né? Ele se envolveu, ou enfim, é julgado por eventualmente ter se envolvido com casas de apostas e pode ser banido do futebol. Como é que está esse julgamento, Kylian? Esse julgamento começou na segunda-feira, ele vai se arrastar por 3 semanas. É um julgamento que não está sendo muito divulgado para a imprensa, mas a Federação Inglesa de Futebol acusa o Lucas Paquetá de forçar 4 cartões amarelos em partidas da Premier League que aconteceram na temporada 2022-2023 para favorecer um esquema de apostas, porque diversas apostas foram feitas na ilha de Paquetá, terra natal do jogador, no Rio de Janeiro, entre os apostadores, familiares e amigos. Mas o montante é equivalente a cerca de 700 mil reais. O Paquetá se diz inocente, mas a Federação Inglesa de Futebol afirma que tem elementos suficientes para condenar o jogador. Se ele for condenado, ele pode ser banido do futebol, cabe recurso, ele pode tentar apelar, mas enfim, é uma situação bastante complicada, porque a Federação Inglesa de Futebol afirma que tem muitos documentos que indicam que, de fato, ele teria forçado esses cartões. Vai até quando esse julgamento, pelo menos a previsão, Kylian? Vai se arrastar por três Três semanas, semanas. então a gente deve, comecinho ali do mês que vem, a gente deve ter alguma novidade em relação a isso, lembrando que ele pode apelar da decisão. Estamos de olho, portanto. Felipe Killing também, direto de Londres, na Inglaterra. Valeu, Killing, bom trabalho por aí. Valeu, até mais. 3h53.